Você acredita na providência divina? Se sim, você sabe como acessá-la? Responde essas duas perguntas para mim aqui nos comentários. E se você não acredita, fica comigo neste vídeo que eu vou contar um pouco da minha história em alguns casos na minha vida onde a providência divina agiu, trazendo para mim o que eu precisava no momento exato. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe. Esse é o meu canal de Despertar da Consciência. Se você ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botão inscrever-se para você estar recebendo mais vídeos como esse e estar assim cada vez mais expandindo a sua consciência para saber quem você é, o que você está fazendo aqui e como ter a vida que você deseja e merece viver, pelo simples fato de você ser filho de Deus. Bom, vamos lá. Providência divina. O que é providência divina? É quando Deus provê para você o que você precisa, certo? Existem situações na vida onde nós deparamos com adversidades maiores do que a nossa capacidade de superá-los. E nesse momento, Deus se compraz em oferecer a sua ajuda e solucionar para a gente esses problemas que aparentemente são maiores do que a nossa capacidade. Mas isso sempre acontece? Quando não acontece, a culpa é de quem? A culpa é de Deus? Vamos refletir um pouco sobre a graça divina. Eu frequentava uma escola esotérica e aí o professor estava dando uma aula sobre a lei de causa e efeito. E realmente nós vivemos num universo de causa e efeito. Nós vivemos nessa lei. Porém, a graça divina ela está acima dessa lei de causa e efeito. Através da graça divina, nós podemos receber bênçãos muito superiores às causas que nós mesmos seríamos capazes de gerar. Bênçãos muito superiores ao nosso merecimento humano. Bênçãos que vêm através da graça de Deus. A graça de Deus ela não pode ser paga através do nosso merecimento, através de trabalho duro, através de esforço. A graça de Deus vem por amor incondicional aos seus filhos. Aí você pega, de um lado tem os coach falando de trabalho duro, do outro lado tem aqui o louco do Felipe falando sobre a graça, que não é do trabalho duro. Nesse dia da aula do professor, eu questionei para ele e falei assim, professor, então se tudo é causa e efeito, como explica o conhecimento que eu adquiri, a luz que eu recebi? Porque eu estava nas trevas, eu não fazia nada de bom. Para quem não sabe, eu já tive uma vida muito perversa. Eu nem sempre fui essa pessoa que está aqui na sua frente falando hoje. Eu já vivi uma vida de crime, já vivi uma vida envolvida com drogas. E foi o amor de Deus que me resgatou dessa vida. E me deu uma nova oportunidade de seguir uma nova trajetória. E eu não fiz nada para merecer isso. Foi através da misericórdia de Deus, do seu amor por mim. E aí o professor respondeu, foi porque você teve causas em vidas passadas. Essa foi a resposta dele. Mas eu discordo. Eu acho que foi por causa da misericórdia divina, do amor incondicional de Deus, que está sempre disposto a ajudar os seus filhos. Mas nem sempre os filhos estão dispostos a receber essa ajuda. Porque, gente, a gente vive aquilo que a gente se permite viver nesse mundo. A nossa consciência aqui, ela tem um nível de livre-arbítrio que garante essa escolha do que a gente vai experienciar. Então, se você acredita que todo o seu bem vem do seu próprio esforço, do seu próprio suor, do seu rosto, você está vivendo sobre a maldição que caiu sobre o homem quando ele sai do paraíso. E é digno de pena, de misericórdia, porque é muito limitado. O seu bem vem de Deus e não das outras coisas. Nos foi dito para a gente não praticar idolatria de imagens esculpidas,
O que é imagem esculpida? O povo pensa que é só a gente pegar um pedaço de madeira e ir lá e talhar um Deus ali e idolatrar aquela imagem. Não é, gente. Imagem esculpida é tudo que a nossa visão enxerga. Todo mundo material é uma imagem esculpida na mente de Deus, é só isso. É luz solidificada. Toda essa luz solidificada é uma imagem esculpida. Então a gente não idolatrar a imagem esculpida significa a gente reconhecer a supremacia de Deus sobre o mundo material, porque Ele é a causa do mundo material. Então como que a gente vai andar sobre as águas se a gente acha que Deus está abaixo da lei da gravidade? Você não entendeu ainda. Deus que criou a lei da gravidade. Então aquele que cria a lei, ele está acima da lei. Aquele que tem poder para fazer a lei funcionar, ele está acima da lei. E então ele pode se sobressair sobre a lei. Calma que eu vou deixar a situação mais fácil de compreender. Quando você deposita a sua confiança numa imagem esculpida, ou seja, no emprego, no marido, numa esposa, no seu trabalho, na força do seu braço, você está praticando idolatria. Você está deixando de reconhecer Deus como a fonte do seu bem. Porque, na verdade, Deus é a fonte de todo o nosso bem. Se você trabalha e ganha a sua providência através do seu trabalho, quem te deu o trabalho? Não foi Deus? Quem te deu a capacidade de realizar o trabalho? Não foi Deus? Quem te dá o fôlego para você respirar todos os dias e se manter vivo? Quem te dá a vida? Não é Deus? Então, a sua providência vem do seu trabalho ou vem de Deus? O seu trabalho pode estar sendo o canal através do qual o suprimento está chegando para você, mas não é a fonte dele. E é triste quando a gente não reconhece isso, porque no momento que aquele canal se fecha, surge desespero. Agora, se a gente compreende que a fonte do nosso bem não é um canal específico, mas é o suprimento infinito e a fonte é Deus, independente de qual canal que Ele use para estar nos abençoando, para estar suprindo as nossas necessidades. Deus é doador de tudo aquilo que a gente precisa para a gente viver. E está escrito na passagem, antes mesmo que a gente peça, Deus não só conhece as nossas necessidades, como é do seu agrado nos dar o reino. Que pai que não vai querer dar para o filho o que o filho precisa para ter uma vida satisfatória? Agora, muitas vezes nós achamos que precisamos de coisas que na verdade a gente não precisa. Então isso não vem ao caso. Mas aquilo que a gente realmente precisa sempre vai vir para a gente através da providência de Deus, a não ser que nós mesmos nos apartemos dessa graça, por acreditar que a nossa sobrevivência vem da força do nosso braço, do suor do nosso rosto, do nosso próprio esforço. Aí nós estamos nos apartando dessa graça, da graça de Deus. Nós estamos idolatrando a imagem. Nós estamos achando que o bem vem da imagem e não do sustentáculo, de toda a realidade, que é o todo, o vácuo quântico, o universo, Deus. Eu vou contar uma história para vocês dessa cadeira aqui, ó, que eu estou sentado. Eu queria muito comprar essa cadeira. Quando eu mudei para esse apartamento onde eu moro hoje, eu vim com uma cadeira que não era uma cadeira de escritório. E eu queria comprar uma cadeira de escritório para estar trabalhando, já que eu trabalho home office, né? Eu queria ter mais conforto. E aí, olhando uma loja online de cadeiras, eu escolhi essa cadeira aqui que eu estou sentado, que era, porventura, a cadeira mais cara da loja. Eu nunca tinha comprado uma cadeira desse valor, desse preço. Mas eu decidi que eu queria essa cadeira, mesmo que eu não tinha o dinheiro para comprar ela.
Eu falei, eu mereço ter essa cadeira. Eu mereço comprar uma coisa de acordo com o que eu quero e não de acordo com a condição do meu bolso. Então eu vou fazer o que eu preciso para comprar essa cadeira. Não vou aceitar nada menos do que isso, porque eu mereço o melhor. E essa realmente é uma das melhores cadeiras que existe, é muito boa, muito confortável. Então, o que aconteceu? Comecei a trabalhar, a tomar ações através do meu próprio braço para estar comprando essa cadeira. E visualizando. Toda vez eu ia sentar aqui para trabalhar na cadeira antiga que eu tinha, que era uma cadeira de cozinha, não era nem cadeira de escritório, e que estava ainda quebrada, a perna quebrada, às vezes eu arranhava minha perna nela. Tem até cicatriz aqui na minha panturrilha de vezes que eu arranhei nessa cadeira. Toda vez que eu sentava nela e doía as costas ou doía a bunda de eu estar sentado ali, eu fechava os olhos e me imaginava sentado nessa cadeira aqui. Eu imaginava eu relaxando, eu imaginava eu sentando, sentindo o conforto da cadeira. Eu imaginava isso. E eu agradecia a Deus como se eu já tivesse. Porque foi isso que Jesus ensinou. Tudo que você pedir, crê que você já recebeu e você receberá. Então eu agradecia como se eu já tivesse, como se eu tivesse recebido. E sentia realmente, fisicamente, o meu corpo sentando nela, colocando os braços aqui no apoio. Sentia isso. E aí, o tempo foi passando, os dias foram passando, e as contas também, o dinheiro que eu ganhando, suprindo as minhas necessidades básicas, e nada da cadeira ainda. E aí o que aconteceu? Eu tinha esperança de que eu ia conseguir esse dinheiro através de um trabalho específico que eu fazia, que realmente tem essa possibilidade. Todas as minhas fontes de renda são variáveis. Então eu posso ganhar mais, menos, posso não ganhar nada, posso perder meu investimento. Mas eu acreditava que eu ia conseguir através dessas formas que eu vinha trabalhando. E aí do nada, uma pessoa me mandou mensagem no WhatsApp, uma pessoa que mora em outra cidade, que nem me conhece pessoalmente, me mandou mensagem querendo que eu prestasse um serviço para ela. E aí eu chutei o preço do serviço num valor um pouco alto do que é habitualmente. E a pessoa fechou comigo. E ainda eu dei opção para ela pagar à vista ou parcelada, ela pagou à vista. Aí 2 dias depois da gente conversar, a gente conversou na sexta-noite, na segunda-feira eu tava com dinheiro na conta para comprar a cadeira que eu queria. Então, ou seja, quem que mandou isso? Foi Deus, foi providência, foi um milagre. Não fui eu que fui atrás desse cliente, através do suor do meu rosto, fui batendo de porta em porta para conseguir vender o serviço, ou fui pedindo indicação. Não. Eu imaginei que Deus tinha suprido a minha necessidade, acreditei nisso, tive fé. E ainda eu achei que ia vir através do meu trabalho, do meu esforço. Mas não, veio através da graça. Esse foi um dos exemplos. O outro aconteceu essa semana. Inclusive foi por isso que eu decidi gravar esse vídeo falando sobre providência. O que aconteceu é o seguinte. Eu tinha uma conta para pagar do meu cartão de crédito. Não vou falar de números, porque os números não são importantes, né? Porque às vezes o que é uma conta alta para mim pode não ser para você. Então, os números são irrelevantes. O que é relevante aqui é o conceito, é a situação. Então, eu tinha uma conta relativamente alta para mim, pagar do cartão de crédito, e eu já tinha separado dinheiro para pagar essa conta. Eu já tinha conseguido ganhar ele através do meu trabalho e tinha separado para pagar essa conta já, uns 3 dias antes. Estava preparado. Aí surgiu uma nova demanda financeira que precisou desse dinheiro. E aí na hora eu senti, falei, nossa, mas eu estou reservando já esse dinheiro aqui para pagar essa outra conta daqui 3 dias. Só que eu pensei assim, o que o eu sou abundante faria? O que o eu sou abundante faria? Porque eu não quero mais ser escasso, eu quero ser abundante. Eu acredito na providência divina, então como que eu vou agir de acordo com isso? Como que eu vou reagir a essa situação?
de acordo com a minha crença do meu novo eu sou. Aí eu pensei, bom, eu vou abrir mão desse dinheiro sem medo, porque se eu sou abundante, eu não vou ter medo de abrir mão desse dinheiro. Eu vou abrir com alegria, com amor, de eu poder estar suprindo essa necessidade. E eu vou acreditar que eu vou conseguir mais dinheiro até o dia de eu pagar a outra conta. A outra conta vence daqui 3 dias, não vence hoje. Então, para cada dia basta o mal deste dia, né? Não foi isso que foi dito? Então, eu alegremente peguei o dinheiro que eu tinha lá reservadinho para pagar aquela conta do cartão de crédito e mandei para outra necessidade que havia surgido. Passou-se os 3 dias e eu não consegui ganhar mais dinheiro. Não o tanto quanto eu precisava para pagar o cartão de crédito, que era as minhas despesas do mês anterior inteiro. Eu sempre uso crédito. E aí o que aconteceu? No último dia eu fui trabalhar na esperança de que eu ia conseguir esse dinheiro e não consegui. Quando eu cheguei em casa, eu olhei meu celular e tinha um Pix na minha conta do Santander que eu nem uso. 3 vezes o valor que eu precisava para inteirar, para pagar o cartão de crédito. 3 vezes mais do que eu precisava. Glória a Deus? Glória a Deus ou não? Aí vai de cada um, né? Acreditar em milagres ou não. Eu acredito em milagres, por isso que eu vivo muitos milagres. Esses 2 que eu estou contando aqui não é nada comparado ao que eu já vivi na minha vida. Tem um outro aqui contando de como que eu comprei um carro zero. Eu não vou contar de novo a história, mas tem um vídeo falando só disso. Comprei meu carro através da lei da atração, é o vídeo. Vou deixar o card aqui, depois na edição. Então, o que aconteceu? Eu confiei na providência divina. Eu confiei que eu sou abundante. Abri mão do dinheiro alegremente. E acreditei que esse dinheiro ia vir depois. E veio. Veio do nada, um Pix na minha conta. Aí eu fui lá, paguei o cartão de crédito, sobrou dinheiro, doei dinheiro, gastei dinheiro comigo mesmo, fiz um monte de coisa legal. Tudo de graça. Fiquei felizão. E aí, eu não satisfeito, eu comecei a ir atrás, comecei a procurar para saber de onde que tinha vindo esse dinheiro. Porque olhando lá só no Pix, não tinha nenhuma informação. Mas aí eu decidi buscar todas as plataformas que estavam relacionadas àquela minha conta do Santander. Porque como eu trabalho com internet, eu tenho muitas fontes de renda, muitas possibilidades do dinheiro entrar. Então eu comecei a procurar todas que estavam atreladas àquela conta do Santander, que já fazia muito tempo que eu não usava. Eu tenho usado mais a conta do Nubank. E aí fui de lugar em lugar vendo, aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui tem um valor mais pequenininho, não tem nada a ver com aquilo. Até que eu achei uma plataforma lá dos Estados Unidos que eu me cadastrei lá para trabalhar como freelancer. E lá eu cadastrei essa conta do Santander. E teve uma época que eu prestei um serviço lá para um cara, só que era golpe. O cara me contratou para prestar o serviço para ele, mas na verdade ele estava tentando me dar um golpe. Ele me contratou normalmente para fazer gestão de anúncios para ele, né, que essa é uma das coisas com que eu trabalho, com marketing. E aí eu fui fazer, só que ele mandou para mim um arquivo que na verdade esse arquivo era um vírus para tentar captar os meus dados do meu computador e assim roubar a mim, os meus clientes e etc. Né, através dos dados, das senhas, do acesso e etc. Só que eu consegui perceber isso. Aí na hora que eu percebi que era, eu denunciei lá ele para a plataforma confirmou que era um vírus que ele estava me mandando e acabou bloqueando ele e tal. Só que eu trabalhei algumas horas para ele, né, antes de perceber que isso era um vírus, eu trabalhei algumas horas já analisando as coisas que ele tinha me passado, montando um plano e etc. E aí eu contabilizei essas horas no serviço. Mesmo assim, antes de perceber que era um golpe, depois que eu percebi que era um golpe, eu mantive lá. Eu não sabia se eu ia receber ou não. Eu pensei assim, bom,
Eu trabalhei essas horas, então eu vou deixar aqui, né? Quem sabe? Só que aí ele foi bloqueado, expulso da plataforma e tal, então eu já nem pensei que eu fosse receber mais esse dinheiro. Tinha até esquecido, não estava esperando. E aí o dinheiro veio justamente, desbloqueou lá e caiu o pagamento, justamente no dia de pagar o meu cartão de crédito. Aí alguns vão falar que é coincidência, né? Os céticos. Ah, isso aí teria acontecido de qualquer jeito, não é milagre, não é providência divina. Poxa, como não? O cara tentou me roubar e eu acabei ganhando dinheiro com isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou não? Quando Deus quer, Ele usa até coisa ruim para te fazer o bem. Não tem conversa, não tem poder. Ele é um único poder, não tem ninguém além dele. Então ele pode até usar a situação adversa, porque na época eu fiquei chateadão com essa situação, né, que aconteceu. Porque eu tinha ficado mal animado, porque era um emprego que eu ia ganhar em dólar, ia ganhar bem. E aí eu fiquei animadíssimo com essa oportunidade, né? Prestar serviço para uma empresa lá dos Estados Unidos, vou ganhar uma bem e tal. Mas quando eu descobri que era um golpe, eu fiquei chateado. Falei, nossa, que coisa, né? Por que eu atraí isso, né? Fiquei questionando ainda. Mas ainda tem lá. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o, que ele endireitará as tuas veredas. Na verdade, Deus estava usando isso para o meu bem. Pode ser que se eu não tivesse abrido mão do dinheiro que eu tinha guardado para pagar aquela conta, para suprir a outra necessidade, pode ser que esse dinheiro não tivesse sido desbloqueado naquele dia. Mas como eu agi pela fé, quando a gente age pela fé e pisa no vazio, aí que Deus faz surgir o chão. É assim que funciona. Então essas foram duas histórias de providência. Então resumindo, porque o vídeo já está ficando meio longo, nós temos que reconhecer que Deus é a fonte do nosso suprimento. Ele é o provedor de tudo. Todo o resto é só canal, é só uma forma que está vindo aquilo para a gente, mas não é a fonte. A fonte é Deus. E nós estamos recebendo para o nosso uso o que é dele. Nós somos mordomos. Então, dessa forma, a gente não vai querer ficar retendo o bem. Quando tiver a oportunidade de transbordar esse bem para a vida de outro, a gente vai fazer com alegria. Porque a gente sabe que vem de Deus, é de Deus e vai para Deus. O próximo também é Deus, então quando eu estou deixando fluir de mim para outro, eu estou fluindo para Deus, certo? Gratidão por você ter assistido até aqui. Espero que essas histórias possam ter acendido em você esperança, fé e confiança, né, de que nosso Pai é provedor, de que Ele sabe das suas necessidades e que você se permita receber isso, que você saiba, quando você estiver passando por uma adversidade, que você não precisa lidar com ela sozinho, com a força do seu braço. Você pode contar com o Senhor do Universo, o que criou o céu e a terra, que é o dono de todo ouro e toda prata. Ele pode te ajudar. E se ele não ajudar, naquele momento, tem um propósito para isso. Você tem que acreditar nisso. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, se isso não está acontecendo da forma como eu gostaria, mas eu acredito que isso vai cooperar para o meu bem, assim será. Como você acredita que é, assim será. Deus abençoe e até a próxima.